E não obstante dessa realidade, então, se você puder e quiser, abre tua Bíblia em Daniel, capítulo 3. E reforçar o que a Valesquinha já anunciou. Você que está nos visitando, uma alegria receber você, um prazer ter você conosco. Eu sou o pastor Abraão, temos a graça de caminhar com os irmãos aqui nessa igreja. Vocês são muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Mauro, imagina um cenário em que você tem milhares, diria eu, de pessoas rica em pé, ali todos em pé, e de repente, talvez 99% das pessoas se ajoelham e só 1%, ou se a gente quiser trazer já dentro do exemplo bíblico, Rick, 3 pessoas apenas ficam em pé, 3 cearenses, cabras machos. Isso aí, glória a Deus que o exemplo é bom. Né, Bruninho? Todos se ajoelham e dentro daquela multidão que se ajoelha, irmão Jefferson, só 3 permanecem em pé. Talvez outros que os conheciam olhassem para eles, Fabrício fala, ajoelha, abaixa, antes que seja perceptível. Outros que conviviam, talvez outros dentro da mesma nacionalidade, a Bíblia não nos deixa claro sobre isso. Mas o fato é que de todos que se ajoelham, só 3 ficam em pé, aquilo salta aos olhos, aquilo chama a atenção. Meu clamor nessa manhã para cada um de nós é que nós sejamos esses. Que quando situações conflitarem com o querer de Deus para nós possamos permanecer firmes naquilo que o Senhor deseja para o seu próprio povo. Semana passada eu falei sobre um povo livre. E muito embora isso não seja uma série, eu quero que essa pregação desse domingo funcione como um link entre o que vimos no domingo passado, irmã Cleide, e o próximo domingo, que vai ser, não perca por nada o próximo domingo. Nós vamos ter um culto de missões que vai marcar o coração da nossa igreja, nós vamos falar sobre igreja perseguida. E eu tenho certeza que vai alterar a nossa forma de ver muita coisa. Gera um desejo no nosso coração e está se tornando realidade. Fabrício, irmã Cleide tem trabalhado nessa frente. Mas domingo passado nós vimos, a partir do entendimento do ano do jubileu, que o povo de Deus foi feito para ser um povo livre. Nós vimos nos pequenos grupos, de novo, nada que acontece nessa igreja aqui, irmão Jefferson, é sem intencionalidade. Nós temos intencionalidade naquilo que fazemos. E não precisamos ficar verbalizando isso o tempo todo, porque o Espírito vai ministrando a cada um de nós. Mas no PGM, nós vimos sobre prisões, fortalezas que são erguidas e que essa luta, como foi ministrado aqui também, que não é natural, mas é espiritual. E nós fomos feitos para ser um povo livre. Livre para viver a nossa maneira? Não. Como falei no domingo passado, o ano do jubileu era livres para viver a maneira que o Senhor havia planejado. Portanto, quando nós começamos a ver em Daniel, no capítulo 3, os 12 primeiros versos, nos dizem o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Guarda o começo do verso 4 comigo, em nome de Jesus. Então, o arauto proclamou em alta voz. Se você quiser, marque essa expressão na sua Bíblia. Essa é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro,
da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música. Prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E quem não se prostrar em terra e não adorar será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. Ao que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Pai, a tua palavra está aberta, exposta diante de nós. Eu oro, Pai, que a despeito de qualquer preparação, seja o Senhor ministrando e falando, Pai. Eu oro também para que, diante dos nossos ouvidos, a despeito de qualquer preocupação ou situação, Pai, o Senhor ministre, Pai, a nós. Que o nosso coração seja solo fértil nessa manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma situação e o que segue aqui logo depois, talvez é um texto mais conhecido, talvez depois da cova dos leões, é a fornalha ardente, onde não é Daniel, mas os seus amigos, Guilherme. E os amigos de Daniel, então, esses 12 primeiros versos que eu li, eles na verdade são o prenúncio, o preâmbulo daquilo que vai acontecer quando eles vão ser de fato, Darlene, jogados numa fornalha de fogo. Por quê? Porque permaneceram em pé. Quando toda a multidão, ou quando todos aqueles que tinham recebido o convite, a ordem do Nabucodonosor, se prostraram para adorar uma imagem, eles permaneceram em pé. E o convite de Nabucodonosor não é um convite, Fabrício, distante da nossa realidade. Porque o mundo continua erguendo ídolos e deuses para serem adorados. E a pergunta que eu trago para nós, então, hoje é: pode o povo de Deus, o povo livre, permanecer fiel ao Senhor numa cultura corrompida? Numa cultura que não leva esse povo liberto a adorar quem os libertou. Mas numa cultura que tenta aprisionar novamente um povo, ou pelo menos tornar o Deus que nos libertou secundário, não o alvo da nossa adoração, mas apenas um compromisso ocasional. Quem está comigo até agora? Porque o que eu e você precisamos entender, meus irmãos, quando a gente olha para esse retrato, são pelo menos dois aspectos. Primeiro, ir para a Babilônia, estar na Babilônia. Então lembre-se, o povo de Deus, Nabucodonosor vai e começa a fazer, e faz 3 levas, né? Ele busca o povo de Deus, ele toma Jerusalém, toma os utensílios do próprio templo, escolhe homens bons, bonitos, inteligentes, saudáveis, porque ele queria a nata do povo de Deus, e leva para servir lá na Babilônia. Mas quando chega lá na Babilônia, a primeira coisa que nós vemos ainda no capítulo 1 é a mudança de nome. O sistema, a cultura babilônica já começa a dizer: não, vocês não vão ter esses nomes. Daniel, que por exemplo significa Deus é meu juiz, é a ele dado o nome de Beltesazar, que significa que Bel proteja a vida do rei. Não era uma mudança de nome, não se trata aqui do Abraão chegar nos Estados Unidos e virar Abraham. Se trata de um nome que falava a respeito da nossa fé, ou da fé daquele povo, da aliança daquele povo com o seu Deus, ou do Deus com o seu povo, agora desvirtuava e se tornava, não é sobre isso, é sobre a cultura, é sobre o rei, é sobre a idolatria no meio de um povo pagão. Isso aconteceu com os demais também. Fora isso, eles chegaram e foram estudar a cultura, a língua, a prática daquele povo.
Eles serviram aquele povo. E foi Daniel, se você vê no capítulo 1, que ele diz, olha, eu não quero me contaminar com os manjares do rei. E ele faz um jejum. E assim segue esse jejum por todo esse período. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que Babilônia aqui não era só um lugar, era um sistema. Um sistema que impulsionava um povo a uma adoração que não foi projetada para o povo de Deus. Eles tomam o povo de Deus e agora dizem, não, agora vocês têm que viver a nossa maneira. Segunda compreensão que eu e você precisamos entender quando a gente olha esse retrato da Babilônia, é que Babilônia não começou em Daniel 1, tão pouco em Daniel 2, ou mesmo em Daniel capítulo 3, Rick. Quando eu e você olhamos para Gênesis 11, Ricardo, nós vemos a Torre de Babel. E é de lá que surge a ideia e a Babilônia. Essa torre, ela é construída nessa região, não no mesmo lugar da estátua agora a ser adorada, mas na mesma região. A bem da verdade, Luciano, se eu e você formos para Daniel 1:1, algumas páginas antes, vai dizer que Nabucodonosor, rei da Babilônia, isso tanto no português como no inglês. Se a gente for traduzir vai estar lá, ou se a gente for ler vai estar lá, Babilônia. No hebraico seria rei de Babel. Melech Babel, Fabrício. Você que voltou da Grécia, está sabendo um pouco de grego. Melhor para você pregar no Novo Testamento do que no Antigo, Fabrício. Mas essa era a ideia. Se você for buscar no original, a ideia não era Babilônia, ou na verdade Babel e Babilônia, elas estão falando da mesma situação, da mesma cultura, do mesmo povo. Então, desde Gênesis 11, o povo que queria erguer uma torre para fazer o nome seu, ou o seu próprio nome, famoso, é o mesmo que agora um rei tenta fazer uma adoração para aqueles que não devem adorar a essa imagem. Portanto, eu e você entendemos que Babel, Babilônia, no contexto bíblico, na verdade, é um sistema, é uma cultura. A bem da verdade, a Babel, ou Babilônia, melhor dizendo, vai seguir na ideia bíblica, ou no panorama bíblico, até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós temos esse sistema, essa cultura, apontada nas Escrituras como aquilo que tenta tirar a adoração única para o nosso Deus e trazer a adoração para si. Quem está comigo? Não, gente, você tem dois comigo. Quem está presente em café? Fica com a fé só, então, deixa que eu fique com... Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus, isso, gente, misericórdia. O mundo, portanto, meus irmãos, continua erguendo os seus ídolos. O mundo continua puxando a adoração que deve ser dada só a Deus para outras coisas. O mundo continua querendo redirecionar o nosso coração, o nosso olhar para aquilo que não é de Deus. Babilônia está presente em nós hoje ainda. Babilônia é real aqui e agora. Babilônia é real nos Estados Unidos. Babilônia é real no Brasil, Babilônia é real na terra. Mas esses três homens também são reais aqui hoje. Ainda também é possível viver dessa maneira. Já não são mais três, são milhares, milhões. Porque todo aquele que decide colocar no seu coração, eu não me prostro para aquilo que Deus não me autoriza me prostrar. Porque se o mundo continua produzindo seus adoradores, o Senhor ainda mais. No capítulo 3, no verso 4, eu pedi para que você marcasse uma ideia que para mim ela passa a ser fundamental dentro desse contexto. E o tema da mensagem hoje é a ordem de um rei. Jean, a ordem desse rei foi dada. Nabucodonosor. Você precisa ir lá e adorar. Ergueu a estátua. Quem se ajoelhar, na hora que tocar, que na hora que a cerimônia, que o culto começar a tocar, se fosse hoje em dia seria o teclado, a guitarra, a bateria. Na hora que esse ambiente de adoração começar a ser criado, prostrem-se diante de uma estátua. A ordem foi dada. Como é que essa ordem chegava então? Lembra, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha Instagram. Talvez tinha menos fofoqueiro do que hoje em dia. A notícia demorava mais, Leozão, para chegar. Você não tinha como imprimir, folhetar. Quem era responsável por isso? Um arauto. Antigamente tinha um grupo, não era da minha época, mas chamava Arautos do Rei. Aleluia, glória a Deus. Quem é desse tempo do Arautos do Rei?
ouvi falar, né? Se era, Vanessa, não. Tá fingindo que não. Tá fingindo. Arautos do rei. O que era o arauto, então, irmã Sara? O arauto, ele era uma voz, se você quiser memorizar isso de forma fácil, Vinícius, para você, memorizar rapidinho. Uma voz do trono. O que era o arauto? Uma voz do trono. O decreto real era verbalizado pela pessoa do rei. O arauto, portanto, partia em todos os lugares, em alta voz, declarando o decreto do rei. E a partir do que aquele momento, que aquilo fosse declarado, que a voz do arauto anunciasse aquele decreto, aquilo passava a ser verdade, devia ser aplicada no meio daquele povo. No verso 4, então, Luciano, talvez eu pudesse ser arauto, Luciano, falando alto desse jeito. Talvez não, eu sou, em nome de Jesus. Então o arauto proclamou em alta voz. O que ele proclama? A sua mensagem? Não. A voz do trono, ele proclama a mensagem do rei. O rei não ia sair gritando. O rei não ia sair no meio do mundo, aí. Ele tinha quem fizesse isso por ele. O mundo continua erguendo os seus arautos. O mundo continua colocando e anunciando isso, ou a sua cultura, Fabrício. Como? Com gente gritando no meio da rua? Alguns. Mas de forma muito mais astuta, Fabrício. O mundo tem seus arautos pelas redes sociais. O mundo tem seus arautos pelo Netflix. O mundo tem seus arautos pelos streamings por aí, afora. O mundo vai verbalizando cultura de forma que a gente nem percebe que isso está influenciando a minha e a sua vida. Muitas vezes sem precisar dizer, se ajoelha aqui, tem uma estátua. Mas ele começa a impregnar aquilo que não é de Deus na minha mente e no seu coração. O mundo começa a erguer suas fortalezas. Influenciadores, celebridades, músicas, empresas, política, tudo isso está infiltrado pela cultura do mundo. O sistema babilônico está aí reinando ainda até hoje. Por isso que eu e você vivemos contraculturalmente. Por isso que em ambientes onde essa cultura brada, eu e você somos chamados a ser contraculturais. E a declarar nossa liberdade, não para servir o sistema, mas para servir ao Senhor. Esse é o nosso chamado. O mundo continua com seus decretos. Seu corpo, suas regras, sua autonomia é suprema, sua felicidade é soberana. Sua identidade é criada por você mesmo, você é aquilo que você quiser ser. Seu desejo define a sua verdade, a sua realização pessoal vale muito mais do que a sua santidade. Filhos são um problema, família é um problema, ser fiel é impossível. Você não foi feito para se relacionar apenas com uma pessoa, ter relações sexuais apenas no casamento, pior ainda. A igreja é um sistema que aprisiona, a Bíblia não é verdadeira, Jesus não existiu. Isso são decretos humanos que batem na minha e na sua porta todos os dias. E que a gente vai ouvindo. Ou só eu que já ouvi isso? Essa cara de assustado? O mundo tem os seus decretos. Só que eu e você precisamos entender que se o mundo tem seus decretos, Leozão, eu e você somos chamados para viver por um decreto superior ao do mundo e a nós mesmos. Se o mundo tem seus decretos, eu e você como igreja, eu e você como servos de Deus, nós temos que entender que há um decreto maior sobre nós. Quando nós lemos a história e quando nós vamos avançando, nós paramos no verso 12 e aqueles olharam para os 3 judeus e falaram, eles não se ajoelham, eles não se prostraram. E aí Nabucodonosor fica furioso. Nabucodonosor está raivoso. E verso 13 diz, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque, Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Aí o verso 15, pastor Elias, vem uma sugestão, uma segunda chance que o mundo dá. Uma insistência, um segundo clamor. Nabucodonosor oferece uma segunda chance. Ele diz, pois agora, quando vocês ouvirem
Talvez você não tenha escutado, acho que o som ficou baixo, o mic baixou lá na hora. Pois quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês quiserem e puderem, se prostrem em terra para adorar a imagem que eu fiz. Isso será melhor para vocês. Vamos tentar de novo. Foi basicamente o que Nabucodonosor está falando. Vamos de novo. Acho que vocês não entenderam. 30 metros de altura. Não sei se vocês perceberam, mas tem uma estátua aqui. De ouro, está brilhando. Não sei se vocês perceberam, mas teve um ambiente de música aqui, de adoração. Não sei se vocês perceberam, mas todo mundo ajoelhou naquela mesma hora que a música começou. Vocês notaram isso? Acho que não, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, como Nabucodonosor, eu mesmo sou tão generoso, vamos tentar de novo. Vamos para uma segunda chance. Verso 16. Quem está comigo, amém? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante do Senhor. Não precisamos defender diante de ti. Eles nem estão pensando, eles nem estão cogitando, porque internamente eles estão dizendo: há uma ordem de um rei que não é Nabucodonosor, mas é o rei dos céus e da terra. É a esse rei que nós servimos. Há uma ordem maior. Se o mundo tem seus decretos, o meu Deus também tem os seus decretos. E eu não vou me prostrar diante do rei terreno, porque eu só adoro ao rei dos céus e da terra. Se o mundo tem seus decretos, saiba que o nosso Deus também os tem. Se o mundo tem seus arautos, saiba que o nosso Deus também os tem. Quais são os desafios, talvez, que você tem? Quais são as situações que o mundo tem te convidado a ceder? Situações talvez você pensar, mas se eu me portar dessa forma, eu vou perder minha promoção no trabalho. Não, mas se eu fizer isso, eu vou perder a amizade. E eu não estou falando aqui para você sair brigando com todo mundo, pedir demissão amanhã e depois... Não estou falando isso. Só que existe uma linha que eu e você precisamos traçar. Quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando nós olhamos para o próprio Daniel, nós vemos que eles serviram, Josi, a Babilônia. Eles eram administradores nessa província. Daniel, no capítulo 1, já é promovido. Eles serviam esse sistema caído. Eles não cruzaram os braços falando: não vou fazer nada. Só que eles faziam para honrar o Senhor através da excelência, através do trabalho. Eles estavam posicionados lá para fazer a diferença, para influenciarem aquele lugar. Só que chega um lugar que eles dizem: rei, até aqui a gente pode ir, daqui para lá a gente não pode passar. Daqui para lá a gente não pode atravessar essa linha. E eu e você precisamos nos posicionar dessa forma. Eu e você precisamos. Custe o que custar. Há uma linha que, como filhos de Deus, eu e você não podemos atravessar. E quando nós atravessamos, nós estamos sendo arautos do mundo e não arautos de Deus. Olha a maturidade com que esses homens, Marcela, respondem. Eles dizem o seguinte: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto, ou seja, o rei que nós obedecemos a ordem, Guilherme, pode nos livrar. Vai nos livrar? Não. Pode nos livrar. Quer nos livrar? Não. Pode nos livrar. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Final do verso 17. Verso 18. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles estão dizendo: não importa, não é sobre ele nos livrar ou não. Eu não estou firme aqui, eu não estou em pé, Ricardo. Eu não estou obedecendo a ordem de Deus, porque eu sei que ele vai me livrar, eu sei que ele pode. E se ele livrar, está tudo certo. Se ele não livrar, está tudo certo também. Porque obedecer a Deus não é uma garantia de uma proteção terrena, mas é de uma companhia eterna.
Servir a Deus, permanecer firme no Senhor, não é que agora Deus está me devendo, então é bom Ele me livrar dessa situação. Eu testemunhei aqui no trabalho, então é bom Ele me dar uma promoção. E se eu perdi o trabalho é porque Deus não pode. Não é sobre isso. É mais que isso. É que ainda que situações, tribulações, desafios, derrotas aconteçam numa perspectiva terrena, há uma segurança da eternidade com o Senhor. Ainda que situações na minha e na sua vida sejam desafiadoras, olhe para o céu. Deus pode transformar qualquer situação aqui nessa terra e isso ser abençoador para a sua vida. Mas ainda que Ele não faça, Ele não saiu do trono. Ele continua reinando, e reinando poderoso. Reinando poderoso. Talvez essa parte desse capítulo é a parte mais conhecida. Nabucodonosor então fica furioso, verso 19, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O semblante dele muda, ele dá ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Verso 20, ordenou que algum dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abdenego, os atirasse na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram atirados na fornalha extraordinariamente quente. O calor do Texas não era nada. Se você está achando que entrar no carro depois do culto está quente, deixa o ar-condicionado desligado, fecha lá tudo e fica lá mais uns 15 minutos. Você tem a experiência. Senhor, eu quero sentir o que Sadraque, Mesaque. Aí deixa que o 4º homem vai aparecer lá. Né? Verso 22. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente. Vocês estão comigo, amém? Que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. Por isso, se alguém levar você para o carro e ele trancar dessa forma, fica tranquilo, já vai morrer ali no caminho. Estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Verso 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se, perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, aleluia, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus. Gente, aleluia! Gente, misericórdia. Vou de novo. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor prostou-se, aproximou-se, da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Amém. Glória a Deus, amém. Sadraque, Mesaque e Abdenego, que tinham sido levados para a fornalha, agora eles saem ilesos. Esses são arautos de Deus, aqueles que não se prostraram para os decretos do mundo. Se nós formos fiéis ao Senhor, se nós servirmos a Deus e falarmos, os decretos de Deus são maiores na nossa vida, nós temos uma garantia, meus irmãos: Deus está conosco. Na fornalha, Ele está conosco. No vale da sombra da morte, a palavra diz que Ele está conosco, Ele é o nosso pastor. Na cruz do Calvário, foi um brado de Deus dizendo: eu não esqueci do meu povo. Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus e pelos meus pecados, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele é o Deus que diz: sejam fiéis, porque eu estou com vocês. Ah, mas eu tenho medo, pastor. Vai me custar isso. Eu tenho medo daquilo, eu tenho medo daquela rejeição, do que vão pensar, do que vão falar. Te importa obedecer a Deus. Te importa
obedecer a Deus. Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8, no verso 34, Jesus diz: então, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida, aleluia, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem é ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Nós queremos que esse momento não seja o Senhor Jesus dizendo: ih, esse aí, tem até vergonha de mostrar para o Senhor, Pai. Ih, esse aí, meu Deus, passa. Apartai-vos, vai rápido. Não é isso que nós queremos ouvir do Senhor. Nós queremos ouvir: vinde. E Pai, esse aí, quando todo mundo se ajoelhou, eles permaneceram em pé. Eles permaneceram fiéis. Minha pergunta para você é se você está disposto a permanecer firme no Senhor, fiel ao Senhor, traçar a linha para dizer: isso aqui eu não posso, isso aqui eu não faço, isso aqui desagrada o coração do meu Pai. Até aqui eu posso ser uma bênção na sua vida, daqui para cá você está sendo maldição na minha, e isso eu não posso permitir. Porque a fidelidade ao decreto do rei, se o mundo tem seus decretos, se nós temos um decreto maior sobre nós, a fidelidade a esse decreto produz glória e honra para o próprio Deus, para o próprio rei. Exalta o próprio rei, Jesus. Quando a gente vê o término desse capítulo, verso 28, olha o Nabucodonosor agora, virou crente. Acho até que ele virou batista, hein? 28. Todo respeito, pastorzão. Batista assembleiano, está tudo certo, pastorzão. Virou crente em nome de Jesus. Disse então Nabucodonosor, se ele fosse batista, pastor, ele ia ser assim: louvado seja Deus. Fosse assembleiano, ia ser: louvado seja Deus, de Sadraque, Mesaque, Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Olha a bênção de quem permanece fiel agora, do decreto. A coisa muda. Hoje, ou algum dia, o mundo vai ter que se prostrar diante do Senhor. Porque é bíblico. Todo joelho se dobrará. Olha o verso 29. Pois eu decreto que todo homem, que qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus do Sadraque, do Mesaque, do Abdenego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Agora, o arauto do verso 4 ia ter que sair gritando esse decreto. Agora o arauto que dizia: ajoelhem-se quando a música tocar diante da estátua, agora ele ia ter que sair gritando: só há um Deus, é o Deus do Sadraque, do Mesaque, do Abdenego, não existe outro, saiba Babilônia, só há um Deus. Aleluia! É isso que nós temos que provar para essa terra. É isso que nós temos que provar para esse mundo. É isso que nós temos que provar para quem convive com cada um de nós. É isso que nós temos que provar na nossa casa, no nosso bairro, no trabalho, nessa igreja, onde o Senhor posicionar-nos. Só há um Deus. E um dia eles vão ter que voltar dizendo: você tinha razão. Os arautos do mundo um dia vão ter que entender, porque homens e mulheres, arautos de Deus, se posicionaram. Agora eles vão ter um novo decreto para falar. Jesus Cristo é o Rei. O arauto do verso 4, o decreto do verso 9. Agora o mesmo arauto acha isso maravilhoso. Vai ter que falar o decreto do verso 29.
Aquele que saía dizendo, prostrem-se, prostrem-se, prostrem-se diante da estátua. Agora vai dizer, acabou essa história. Nabucodonosor estava errado. Confundiu. Joga essa estátua na fornalha aí. Porque agora só há um Deus. Só há um Deus capaz de agir dessa maneira. Só há um Deus capaz de fazer o que foi feito. Quando essa ideia vai para o Novo Testamento, os arautos continuam, Mauro. O Império Romano também tinha seus arautos. Dentro do vocabulário grego, Fabrício, também tinha essa ideia, essa expressão do arauto. E eu quero trazer só um texto para encorajar o coração dessa igreja para a gente finalizar. Romanos, capítulo 10, verso 14. Se você puder, pode abrir tua Bíblia. Texto conhecidíssimo, missionário, irmã Cleide. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão naquele que não creram? E como vão crer, ou como crerão, se não, naquele que não ouviram, perdão. E agora sim, como eles ouvirão, se não há quem pregue? Transpondo só do Antigo Testamento para o Novo. Como, pois, ouvirão, se não há arautos? Como, pois, eles ouvirão, se não há arautos? Se não tem pregador, se não tem proclamador, se não tem quem traga a voz do trono do Rei, do nosso Deus. Como eles vão ouvir se os arautos de Deus ficarem calados? Sem a verbalização, sem a proclamação do arauto, o decreto não tinha eficácia. Deus tem os seus decretos. Cabe a cada um de nós, como arautos dele, verbalizarmos isso, vivermos isso, proclamarmos isso, sermos arautos de Deus. Nós não criamos uma mensagem, nós proclamamos essa mensagem. Nós também não negociamos a mensagem, nós declaramos ela integralmente. Que o Senhor seja proclamado e anunciado através dos nossos lábios. Porque o poder de testemunhar essa mensagem, Renato, é salvação para a vida de outros. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz isso, Renato, mas eu fico imaginando como os judeus foram encorajados, naquele contexto da Babilônia, através desse testemunho. Talvez amedrontados estavam dizendo, eu acho que eu vou ter que me ajoelhar aqui, né? E agora eles falaram, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego é o meu Deus. Como a minha e a sua vida, na fidelidade ao Senhor, pode encorajar a vida de outros. Como eu e você vamos ser canal de bênção para outras pessoas. Não podemos negociar a palavra de Deus. Há uma ordem de um rei. E o nosso rei não negocia os seus decretos. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Toda semana nós temos conteúdo aqui que vai edificar a tua vida. Siga a nossa igreja nas redes sociais, venha nos visitar se você puder. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.